Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva a todos. Primeiramente, nós agradecemos a Deus pela vida, a Jesus, nosso Mestre, por iluminar os nossos caminhos, e agradecemos a direção da casa pelo convite para realizarmos esta tarefa. É com imensa alegria que estamos aqui iniciando este 38º Simpósio à Luz Divina, que, como disse a Regina, este ano tem por tema Superando Desafios da Vida à Luz do Espiritismo. Para iniciar, nosso estudo, nós escolhemos para a nossa reflexão dessa noite o subtítulo Bem Sofrer, Compreendendo os Desafios. Vamos lá. Nos princípios dos tempos, a humanidade era politeísta, acreditava em vários deuses, e a relação com as diversas divindades era pautada no medo e na barganha, através das oferendas e dos sacrifícios. Moisés, há aproximadamente 4.000 anos, mostrou que Deus era único, porém, a nossa forma de relacionarmos com o divino não mudou, permanecendo o medo e as oferendas. O nosso Mestre Jesus, há quase 2.000 anos, quando de sua encarnação na Terra, veio nos ensinar que Deus é Pai e amor. Portanto, não precisamos temer o Senhor da vida. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, há 168 anos, apresentou os atributos de Deus. E de antemão, nós antecipamos que entre esses atributos, os mais significativos que embasam e sustentam a nossa fé e a nossa esperança são sabedoria suprema, soberana bondade e justiça. Conhecer Deus através de seus atributos nos possibilita conexão espiritual, resiliência e inspiração moral, sendo que esse conhecimento constitui uma fonte poderosa de força motivacional íntima para enfrentarmos e superarmos os desafios da vida. Como foi dito, o tema do simpósio é Superando os Desafios da Vida à Luz do Espiritismo. E nós não poderíamos iniciar de outra forma os nossos estudos que não fosse mencionando a causa primária de todas as coisas, qual seja Deus. Deus é a base de tudo. E ele é tão amoroso em sua suprema inteligência que não desampara nem os que duvidam de sua existência. Afinal, todos somos seus filhos. Portanto, ele nos compreende e nos ama, independente das nossas escolhas. Todos somos espíritos que estamos reencarnados neste planeta de expiação e provas, a Terra, com a finalidade de progredirmos espiritualmente. E para tal, precisamos realizar nossos aprendizados diante dos desafios que a vida nos oferece, tais como problemas de relacionamento, problemas financeiros, doenças, desencarnes de pessoas queridas e tantos outros. No Evangelho, segundo o Espiritismo, temos as explicações no capítulo 5 sobre a causa, as causas anteriores e atuais das aflições. E no cômputo geral, a doutrina espírita nos ensina que tudo
o que acontece em nossas vidas tem um propósito evolutivo, incluindo as dificuldades materiais e financeiras. As dificuldades que enfrentamos, inclusive as financeiras, podem ser provas que escolhemos antes da encarnação, como um meio de aprendizado e evolução, ou podem ser expiações decorrentes de erros cometidos em vidas passadas, como, por exemplo, termos abusado da riqueza e ou prejudicado outras pessoas financeiramente. Contudo, existem dificuldades que são resultado de más escolhas na vida atual, como gastos descontrolados, falta de planejamento ou oportunidades mal aproveitadas. E como podemos superar estas dificuldades à luz do Espiritismo? Primeiramente, indagando: que lições preciso aprender com essa situação? Essa não é uma reflexão fácil, mas é necessária, pois aprender com as dificuldades é rota para a evolução espiritual. Entre as lições geradas pelas dificuldades financeiras, por exemplo, podemos citar o desenvolvimento de virtudes, tais como paciência, humildade, resignação e esforço para corrigir falhas, não fazendo do dinheiro um fim em si mesmo. Outra lição positiva é o estímulo para a valorização do que realmente importa, como o amor, a caridade, o desapego dos bens materiais. Também é importante mencionar que algumas pessoas têm limitações financeiras porque escolheram isso como uma missão de vida, né? Voltada às causas mais elevadas, como ajudar os outros ou evoluir espiritualmente também, sem apego à riqueza. Temos como exemplo Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Outro aprendizado oferecido pela doutrina é que a riqueza ou a pobreza não são punições ou privilégios, mas oportunidades de aprendizado, e que todos devemos agir com bom senso e responsabilidade na administração dos recursos materiais que detemos. Devemos lembrar que valemos pelo que somos e não pelo que temos. Mudando de assunto. E as doenças? À semelhança das dificuldades financeiras, as enfermidades também podem ser decorrentes de ações passadas, tanto desta vida atual quanto de vidas anteriores, refletindo o estado moral e espiritual da pessoa. Existe uma frase de Emmanuel que é bem emblemática. Diz o mentor do Chico Xavier: a doença é o instituto de beleza da alma. E por que ele diz isso? Primeiramente, porque a doença do corpo físico tem sua origem no espírito, na alma. E hoje a ciência já comprova isso, tanto que nos dias atuais se fala muito em somatização. As doenças são oportunidades de aprendizado e evolução espiritual, através do autoconhecimento e da reforma íntima, como formas de promover a saúde e o bem-estar, além de incentivar a compaixão
e a solidariedade entre as pessoas. E aqui nós consideramos importante salientar que o Espiritismo não visa, né, a cura do corpo, mas sim a cura do espírito. Repetindo, o Espiritismo visa a cura do espírito e não necessariamente a cura do corpo físico, que, através da prece e da fé, pode vir a ficar curado. Mas caso isso não aconteça, não significa que é falta de fé ou punição, ou que a doutrina é fraca. Nada disso. Mesmo que venha ocorrer o desencarne, a doença certamente possibilitou que aquele espírito passasse por uma faxina de suas mazelas e se tornasse mais puro e adentrasse no mundo espiritual mais bonito, como disse Emmanuel. E por falar em adentrar o mundo espiritual, vamos refletir. Meus irmãos, se há uma certeza neste mundo, é a de que todos vamos desencarnar. Sinto dar notícia, mas é verdade. E, né, dentro deste processo, todos vamos desencarnar. Isso faz parte da lei natural da vida, né? A igualdade natural da vida. Ninguém escapa. Quando, através do conhecimento, né, que a gente adquire dentro da doutrina espírita, nós temos a convicção de que a nossa passagem pela vida material é temporária e que a nossa verdadeira vida é a espiritual, passamos a encarar o desencarne com mais tranquilidade. Todos vamos retornar para a nossa verdadeira casa. Apenas não sabemos quando e nem o motivo. Assim sendo, a doença pode ser um dos motivos, mas não necessariamente o motivo. Como disse certa vez um paciente oncológico, Deus não precisa de um câncer para me levar. E isso é um fato, até porque pessoas saudáveis podem desencarnar de uma hora para outra pelos mais diversos motivos. Enquanto existem pacientes oncológicos paliativos que vivem nessa condição por muitos anos. Eu conheço uma que vive há 30. Lembram que foi dito no início sobre a suprema sabedoria de Deus? Pois é, ele sabe o porquê de todas as coisas. Agora, temos que considerar que o medo da morte pode causar ansiedade. Assim como a perda de um ente querido, luto, gera sofrimento. Mas, nestas condições, ter a compreensão sobre a vida, a morte e a espiritualidade, lições que estão contidas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, sobre a vida futura e o ponto de vista, pacifica o nosso íntimo e acalma o nosso coração. Porque aprendemos que após a morte do corpo material, continuamos vivos e encontraremos no plano espiritual com todos aqueles que amamos. Como dissemos, todos vamos fazer a grande viagem. Só não sabemos a data do embarque. E cada um embarca em uma data diferente.
assim como cada um de nós fez a viagem de lá para cá, ou seja, nasceu num dia e horário diferente. E aqui queremos abrir um parênteses para um destaque. Quando o nosso ente querido embarca nessa viagem antes de nós, não devemos ficar na angústia de querer receber uma mensagem psicografada dele, na ânsia de querer saber como ele está no plano espiritual. Não. A nossa tarefa em prol desse ente querido é a oração. Oferecer a Jesus as nossas preces, para que as melhores energias cheguem até o recém-desencarnado, para que o mesmo possa ser amparado pela espiritualidade amiga e despertar com tranquilidade. Isto sim é aconselhável. Psicografias vindas de espíritos recém-desencarnados dependem de vários fatores, e entre eles, a autorização da espiritualidade superior e consciência e equilíbrio espiritual do emitente, além da afinidade com o médium intermediário da mensagem. Lembremos da situação de André Luiz, que para poder escrever através de Chico Xavier, teve que ficar ao lado do médium por 2 anos para que pudesse ser construída essa afinidade fluídica. E nesse momento alguém pode perguntar, mas e as cartas que Chico Xavier recebia para as mães que perderam seus filhos? Esclarecemos que toda manifestação espiritual visa um bem útil. E naqueles casos, naquele momento, tal ocorria para fazer prova da existência dos espíritos e da continuidade da vida. Nos dias atuais, não precisamos mais dessas provas. Nós já sabemos que a vida continua. Fecha parênteses. Bom, falamos das dificuldades financeiras, do medo da morte, do luto, dos desafios das doenças. Mas existe mais um grande desafio, que são os conflitos que ocorrem nos mais diversos tipos de relacionamentos, tais como filiais, conjugais, profissionais, sociais, etc. Considerando que todos somos espíritos perfectíveis, ou seja, não somos perfeitos ainda, né? Mas, por esse fato, carregamos defeitos. E esses nossos defeitos se confrontam com os defeitos dos outros. E aí as desavenças surgem. Afinal, todos estamos ainda na escala da inferioridade espiritual, conforme nos ensina a questão número 100 e seguintes do Livro dos Espíritos. Só que essa situação é natural. Tanto que Jesus, há quase 2000 anos, nos ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Esta é a lei maior. E esse é o maior desafio que nós temos. O Espiritismo traz no bojo dos seus ensinamentos valores éticos e morais, tais como honestidade, caridade, indulgência, benevolência, empatia e responsabilidade, entre outros. Valores esses que refletem um ideal de convivência harmoniosa entre as pessoas. Jesus nos concita ao amor e o Espiritismo nos orienta que devemos fazer ao outro aquilo que desejamos para nós. E quando assim agimos, vamos diminuindo a incidência de conflitos e desavenças em nossos relacionamentos. Todavia,
salientamos que a eliminação de desavenças familiares, por exemplo, depende também de outros fatores, como a disposição de pessoas envolvidas para dialogar e resolver conflitos. O Centro Espírita, por meio do atendimento fraterno, pode oferecer apoio espiritual e orientações, mas a resolução efetiva, de resolver as desavenças, geralmente requer esforço e comprometimento daquele que veio buscar amparo, Porque é ele que está recebendo a orientação. Lembrando, porém, que cada situação tem características diferentes, Então, as abordagens também são diferentes. Agora, para que possamos colocar em prática a lição de Jesus, precisamos também iniciar a tarefa do autoconhecimento para realizarmos a reforma íntima ou transformação moral. Identificar as mazelas, as nossas mazelas íntimas e trabalhar para transformá-las possui grande valia, pois para tal precisamos aprender a elevar o nosso padrão de pensamentos e sentimentos, buscando o otimismo e a sintonia com a espiritualidade superior por meio de leituras edificantes, de condutas pacificadoras, aprendendo a meditar, conforme nos ensinou Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos. E quando dizemos que é de grande valia, é porque isso afasta de nós os espíritos obsessores, que, se encontrarem brechas abertas pelos nossos defeitos, irão atuar e poderão fazer alguns estragos em nossas vidas, tais como bloqueios, desânimo, além de instigar em nós reações negativas e agressivas. Não é por outro motivo que os últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo trazem orientações dos amigos espirituais sobre como, por que e quando devemos realizar as nossas preces. Queridas irmãs e queridos irmãos, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Isso é do conhecimento da maioria de nós. Porém, é importante compreender como se dá esse consolo. O espírito Lacordaire, em 1863, apresentou uma instrução no item 18 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título Bem Sofrer, Mal Sofrer, que inicia assim: quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia ao sofredor em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam no trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. E aí a pergunta: quando é que nós sofremos bem? Então, vamos lá. Quando enfrentamos as dificuldades com entendimento de causa. Quando olhamos para a situação com olhos de ver. Aprendemos a cultivar a paciência e a resiliência, enfrentando os obstáculos com mais serenidade e confiança. E aí vamos compreendendo que essas dificuldades são degraus que vamos galgando
para a conquista da felicidade, ou no dizer de Jesus, a bem-aventurança. Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os aflitos. E o Espírito Lacordaire encerra a sua mensagem, né, a mensagem dele no Evangelho, da seguinte forma: bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicadas a alegria que lhes falta na terra. É fácil bem sofrer. A doutrina, através dos ensinamentos, nos auxilia a bem compreender e praticar as lições de Jesus, não como um dogma imposto, mas através da fé raciocinada. Quando estudamos o Espiritismo, aprendemos que a doutrina possui 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. A manifestação e a comunicação dos espíritos é analisada por meio da ciência espírita, plenamente desenvolvida por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, evitando, inclusive, que as pessoas sejam vítimas de engodos e explorações. Já a filosofia espírita enfatiza a evolução contínua do espírito, tanto moral quanto intelectual, esclarecendo de onde viemos, para onde vamos e qual o propósito de nós estarmos aqui. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos a frase famosa de Kardec: fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Fé e razão alia filosofia espírita com a religião espírita. A religião espírita desempenha um papel significativo na vida de muitas pessoas, pois proporciona consolo e esperança, apoio emocional, moral e espiritual para os que atrasem no coração. A religião espírita elucida os ensinamentos morais de Jesus. Como podemos constatar, os 3 aspectos da doutrina podem alcançar qualquer pessoa, qualquer que seja o seu foco de interesse e de busca. Consideramos importante salientar que quando uma pessoa está passando por dificuldades e adversidades, e quando ela vai a um centro espírita kardecista, tal atitude é muito positiva, pois os centros espíritas, de maneira geral, costumam acolher, como já dissemos. E dentro do atendimento fraterno, aqui na casa, né, existe o acolhimento, existe também a fluidoterapia, que é mais conhecida como passe, né, que são situações essas que promovem a harmonia e a esperança. E, além disso, tem também palestras, estudos, cursos que são facilitadores das reflexões para o autoconhecimento. Na conformidade, né, de tudo que aqui a gente apresentou, né, podemos chegar a algumas conclusões. Estamos reencarnados com o objetivo de realizarmos aprendizados para a nossa melhoria íntima. As dificuldades, sejam provas ou expiações, são contribuições para essa evolução. Encarar os desafios com desespero e desânimo, ou compreensão e resignação, faz toda a diferença para pautar a nossa vida. Temos a autonomia para escolher bem sofrer ou mal sofrer.
Por certo que a percepção sobre o espiritismo e seu impacto espiritual varia de pessoa para pessoa. Mas muitos de nós, espíritas, né, que aqui nos encontramos, o espiritismo oferece um caminho de autoconhecimento, compreensão da vida e da morte, através de uma filosofia que promove a evolução moral e espiritual, como dissemos, uma religião que nos proporciona consolo, esperança e uma nova perspectiva sobre as dificuldades da vida, ajudando-nos, né, a sentirmos-nos conectados com Deus e com Jesus, cientes de que jamais estaremos desamparados. Existe uma poesia muito bonita, eu não trouxe para não estourar o tempo, que fala que Jesus caminha conosco, mas quando estamos nas maiores dificuldades, ele nos carrega no colo. Podem procurar na internet o que vocês acham. Assim, por tudo isso, temos a convicção de que superar os desafios da vida à luz do Espiritismo é uma jornada que pode ser profundamente enriquecida, porque vai possibilitar uma conquista para nós de um maior equilíbrio emocional. E isso vai impactar as nossas ações, que aí vamos tomar decisões muito mais conscientes, muito mais alinhadas com os valores éticos e morais ensinados por Jesus. Que o Mestre nos ampare e nos ilumine nessa jornada e que sejamos gratos, doravante, aos desafios que se apresentarem em nossas vidas. Muita paz a todos.